Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Anhembi, agradecemos a presença de todos nesta segunda palestra promovida pela Escola do Legislativo, que traz o tema A Prevenção e o Combate ao Uso de Álcool e Múltiplas Drogas, um diálogo necessário no âmbito social e familiar. E a nossa palestrante de hoje é a professora Karina Paula de Albuquerque. Professora Karina, muito obrigado por ter atendido ao nosso pedido. Seja muito bem-vinda. Também presente no evento o presidente da Casa, vereador Rodrigo Elias Pinto, os vereadores Marcos Paulino, o vereador Antônio Marcos, o vereador Edivaldo Amâncio. Conosco também os servidores aqui da Casa, que, como sempre, nos auxiliam e muito nesses eventos, e os que nos acompanham através das redes sociais. Dando sequência, convido o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Elias Pinto, para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, obrigado, Chaguri. Boa noite a todos, meus colegas vereadores aqui, em especial aqui o Marquinho Paulino, Marcos Batista, Edivaldo. Agradecer a presença aqui dos servidores que estão nos auxiliando nos trabalhos, a presença do público. Obrigado mais uma vez por estar presente. Pessoal, só para fazer uma mensagem inicial aqui, né? Mais uma vez reforçando a importância desse projeto aqui para a Câmara. A gente está nos primeiros passos da Escola do Legislativo. A intenção é a gente abordar assuntos variados junto com a sociedade anhembiense, para a gente amadurecer temas, amadurecer propostas, principalmente para que se tornem políticas públicas futuramente para serem adotadas no município. Então, essa abordagem ampla que a Escola do Legislativo tem dado, que nem na primeira palestra, um assunto específico sobre a saúde mental. Hoje, com esse tema específico, tratando a questão das drogas, do alcoolismo. São assuntos para a gente refletir e quem sabe, dessas reflexões, a gente conseguir trabalhar políticas públicas a serem implantadas no nosso município. Então, desde já, agradeço a presença de todos, em especial, muito obrigado, professora, por atender o nosso pedido. Tá, okay? É muito importante essa colaboração de vocês. E sem vocês, a Escola do Legislativo não funciona. Tá, okay? De início é isso. Devolvo a palavra para o Chaguri e vamos aproveitar a palestra. Tá, ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. E nessa noite, conforme anunciamos, temos a honra de receber a professora Karina Paula Albuquerque para ministrar esta palestra, que é promovida pela Escola do Legislativo. Especialista em saúde mental e psicanálise, Karina é graduada em Serviço Social pela Unifac Botucatu, professora universitária e supervisora pedagógica de estágio, especialista em políticas sociais, violência doméstica, serviço social sociojurídico, terapia de famílias e casais, saúde mental na atenção psicossocial, psicogramatista e psicanalista. Servidora pública há mais de 20 anos, também é interlocutora de saúde mental junto à Diretoria Regional de Saúde de Bauru. Mais uma vez, professora, seja muito bem-vinda. Antes de darmos início, eu gostaria de dizer que, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer para a professora no decorrer da palestra, se não quiser fazer, não quiser se identificar, não tem problema, nossos colaboradores vão passar até vocês. Caso tenha alguma pergunta, pode anotar e entregar para mim, que eu repasso para a professora. Feita a devida apresentação, convido então a professora Karina Paula de Albuquerque para dar início à sua palestra A Prevenção e o Combate ao Uso de Álcool e Múltiplas Drogas, um diálogo necessário no âmbito social e familiar. Por favor, professora. Não sei se eu fico em pé, se eu sento. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui essa noite, contribuindo com esse projeto de extrema necessidade, né, como bem disse o presidente da Câmara. É uma lástima, né? E isso eu venho também do município pequeno, não vou poupar a crítica, que não me cabe me poupar as críticas, a população não atender esse convite tão especial que é, né?
E quando eles querem cobrar, eles vêm e não têm noção de funcionamento. Justamente a escola do Legislativo é para isso, para eles entenderem o funcionamento dessa casa, que essa casa é deles, né? Então, o espaço é deles. Então, eles deveriam estar aqui hoje, mas vamos continuar, né, com as nossas ideias, com os nossos projetos, que é assim que se faz realmente, de fato, as nossas políticas públicas que são tão necessárias no cenário em que a gente vive, certo? Bom, não vou me apresentar, porque o Alessandro já fez isso, só que faço um adendo, né? Sempre que eu costumo perpassar por alguns lugares aí, dando aula, palestra, facilitando alguns eventos, eu costumo me intitular como filha, mãe, irmã e neta, né? Porque para além e antes, né, do profissional, existem essas funções que a gente não pode esquecer. Como o Alessandro me apresentou como professora, eu sou servidora pública do município de São Manuel, né, como assistente social, e na Unifac me formei e já fui chamada para dar aula na graduação. Hoje eu dou aula no curso de serviço social. Há 15 anos estou ali, já tive muitos alunos aqui do município que se formaram ali conosco, que é um orgulho para mim encontrá-los ainda hoje, né? Inclusive, eu estou aqui por causa de uma ex-aluna, a Natália. Né? Não veio a Natália, né? E através de uma problemática que a gente teve em saúde mental dentro da faculdade, que eu voltei a falar com a Natália e a gente conseguiu resolver aí, dar uma resolutividade para esse caso. Então, é importante a gente pontuar isso, quanto que o professor e o papel do professor também passa pela vida das pessoas e fica. Né? Bom, então vamos lá. O porquê que a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema, né? Sobre o combate e a prevenção ao uso de drogas e álcool. Né? Porque fala do Dia Nacional de Combate a Drogas e ao Alcoolismo. Né? Aí vão perguntar, mas álcool não é droga? É droga. É droga. Cigarro, tabaco, é droga. Né? Por que que a lei distingue? A lei distingue justamente para trazer um alerta, né? Para fazer a gente refletir. Né? Porque o cigarro, ele é tão naturalizado o uso dele, né, que tem países em que crianças fumam. Né? Então, isso daí vem num movimento mundial, não é aqui no Brasil, não. Então, de encontro com um Dia Nacional de Combate, né, às Drogas e ao Alcoolismo, e também no movimento aqui do município de Anhembi, que em 13 de novembro do ano passado, né, instituiu a Lei 2.358, que ficou instituída essa Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Pode passar. Aí eu até trouxe o recorte da lei, né, que o Alessandro me passou, que traz, né, diretrizes para a rede socioassistencial, né, que compõe aí o município, trabalhar junto com a população. É uma pena não tê-los aqui hoje para saber o que foi feito durante essa semana, né, já que
Fala-se na lei que essa semana do recorte de 20 a 23 tem que ter atividades que vão de encontro para reflexão à temática. Então, não sei se foi feita alguma coisa, alguém tem conhecimento? Só vocês estão fazendo. Certo. CRAS, não veio nada para cá pedindo auxílio. As escolas, não. Tá. Como é uma temática nova, mas seria importante eles estarem aqui para a gente refletir e até trocar ideias, né? Como que poderia se dar um start nisso. Bom, então, quando a gente vai falar em saúde mental, em questões de uso de substância psicoativa, vocês vão me ouvir falar muito sobre SPA, substância psicoativa, que são as drogas, que na literatura ela é vista assim. Por que substância psicoativa? Porque através do contato dela no seu corpo, a partir do momento que você ingerir aquela substância, ela já vai agir já na sua parte química. Ela já vai te trazer um equilíbrio ou desequilíbrio químico, né? Daí depois eu vou explicar melhor o que é o equilíbrio. Então, eu parto da reflexão que problema de saúde mental, incluindo a dependência química, ela não vai ter rosto, ela não vai ter raça, ela não vai ter cor, ela não vai ter classe social, gênero, orientação sexual, crença, religião, entre outras singularidades, a exemplo da situação civil. Por quê? Porque tem muita gente que pensa assim, não, ele frequenta a igreja lá do pastor tal, ou frequenta a igreja do padre tal, o terreiro do pai tal, ele não faz uso de nenhuma substância. Não, ele não faz porque ele é casado, né? Então, assim, tem esses recortes, tipo, excluindo algum segmento da sociedade. E esse faz porque é um lado mais conservador e o outro não faz porque não é tão conservador, mais liberal. E não existe essa distinção, né? A bebida, o álcool, a droga, ela está presente em todas as classes, né? Seja na classe mais vulnerável, seja na classe mais elitizada, seja para o preto, seja para o branco, seja para o evangélico, católico, enfim. Então, essa problemática da dependência química e etílica, ela está presente em todos os lugares, em todas as casas. Então, afinal, para a gente entender o que são as drogas, né? Como eu já comentei com vocês, a gente vai encontrar na literatura que elas são substâncias psicoativas. Então, as drogas são essas substâncias que, ao serem introduzidas em um organismo vivo, modificam processos bioquímicos, resultando em mudanças fisiológicas ou comportamentais. Aí, nas minhas apresentações, vocês vão ver bastante ilustração. Eu adoro colocar ilustração, porque eu acho que ajuda muito também as pessoas a entenderem quando é um assunto novo. O que tem ali? Remédios. Né? Remédio todo mundo toma aqui, não toma? Tem gente que adora um remedinho, né? Abriu a bolsa, está lá o remedinho. Né? E também tem os remédios controlados, que precisa da avaliação médica, que precisa de um receituário de controle especial. Então, a droga também ela é vista como um fármaco. Você pode ver, as farmácias hoje em dia, farmácia, fármaco, drogarias, a rede de drogarias, drogas. Então, o remédio também não deixa de ser uma droga. Só que é uma droga que ela vem para trazer um impacto, para trazer o equilíbrio que eu falei. Por exemplo, transtorno depressivo. Transtorno depressivo nada mais é que entre todas as mobilizações, os movimentos dessa doença, um desequilíbrio químico, que a gente vai precisar de uma medicação para trazer esse equilíbrio. Então, droga, remédio também é uma droga, também tem que ter prescrição. Então, quando alguém fala sobre drogas, eu não uso, eu não fumo, eu não tomo álcool, mas toma. Os inibidores de apetite, as metanfetaminas, sibutramina da vida, o que mais que toma?
os benzodiazepínicos para dormir. O que você falou? Zolpidem, sim, o Zolpidem é um benzo, né? Os Rivotris da vida, bromazepam, clonazepam, enfim. E tudo isso é droga, entendeu? Ainda mais por um uso indiscriminado. E tem muitas pessoas que fazem o uso indiscriminado de medicação. Pode passar. Aí, as drogas, para a gente conseguir entendê-las melhor, né, em que contexto elas estão na sociedade, como elas estão classificadas, como drogas lícitas e ilícitas. Contudo, eu sempre falo que as drogas lícitas ainda têm um recorte de ilícita. Por que ela tem um recorte de ilícita? Então, droga lícita é toda aquela que é comercializada por dispensação da lei. Ela tem livre comércio. Eu posso chegar em qualquer bar, bar do Cido, bar do Dito, qualquer bar. Eu quero um maço de cigarro e quero um fardinho de cerveja. Eles vão vender para mim. Eles não vão perguntar a minha idade, obviamente, né? Infelizmente, e vão vender. Só que temos a problemática da idade, né? Aí entra o conselho tutelar. Tem algum conselheiro tutelar aqui? Não. Então, entra o conselho tutelar, porque essas drogas lícitas têm o livre comércio também para as nossas crianças e adolescentes. Embora está lá pregado na adega, no bar, né? Comércio só para maiores de 18 anos, mas não é essa a realidade que a gente vê. Então, essas drogas lícitas, que é cigarro, que é o álcool, que são esses remédios prescritos através de receituários e que muitas vezes as pessoas não passam por consulta, não passam por avaliação. Ah, e a minha sobrinha trabalha no consultório tal. Ah, então, é que a minha mãe não está dormindo. Ah, eu vou pegar uma receita para você de Zolpidem. Entendeu? É aí que começa a nascer o problema. Né? Então, as listas estão nisso, que é o livre comércio. Comércio aberto, tá liberado. Isso que eu não coloquei, os novos recortes ainda, né? Que tem o STAR do... Como que é o nome? Cigarro eletrônico? Vapor. Esse vapor, né, eu ainda não comecei a falar dele porque eu ainda estou tecendo, estou criando a minha crítica em relação a isso, mas já vi muito estudo, muita reportagem, coloquei até meu filho para assistir comigo, quanto às complicações do uso desse cigarro eletrônico, que a gente não sabe o que tem ali dentro, só que faz uma fumaça tremenda, né? Então, você imagina lá dentro do corpo das nossas crianças e adolescentes. Então, tem o bendito vapor também aí, que está como lícito. Você chega em qualquer tabacaria, você compra. Né? Tudo por sabor. O que você quer? Uva, morango, abacaxi? Beleza. As ilícitas são as drogas que a gente vai falar que tem o comércio negro, né? O tráfico de drogas. Né, e que daí também a gente entra numa questão, né, de mobilização econômica até do nosso país, porque o tráfico ele passa por fronteiras, né, ele passa aí oceanos. Então, nas drogas ilícitas que a gente mais conhece é o quê? Cocaína, maconha, crack, heroína, são as drogas ilícitas, ou seja, são drogas cuja comercialização é proibida pela lei. Além disso, as mesmas não são socialmente aceitas, né? Eu não vou chegar num lugar, viu, pessoal, eu estou aqui, né, na balada ou no churrasco, eu vou ali fora pipar um crack, ou eu vou ali cheirar uma carreirinha de cocaína, eu já volto. Como é o cigarro, né? Eu vou lá fora fumar, eu já volto. Né? Então, essas drogas, elas não são aceitas socialmente, só que elas existem. Elas existem. Você vê aí em balada, a pessoa ali dentro se divertindo, de repente ela chega transtornada de volta para a balada, com os olhos ali, pupila dilatada, entendeu? Totalmente alterada. O que ela foi usar? Alguma droga ilícita. Na droga ilícita, eu trago esse recorte da maconha, né? Porque a maconha
diante dos nossos estudos, né, hoje ela também está sendo comercializada como uma medicação, né, porque tem o canabidiol, que é uma substância presente na planta cannabis sativa, que atua no sistema nervoso central. Hoje está sendo muito utilizado no tratamento de alguns casos de epilepsia, de Parkinson, ansiedade, Alzheimer e dor crônica. Mas também só se tiver uma prescrição, se tiver uma avaliação, para o governo liberar, porque é uma medicação caríssima também. Pode passar. Vou tomar um golinho de água, gente. Eu tenho a voz alta, né? Não sei se está doendo o ouvido de vocês. Tá bom? Vou fazer o povo ficar surdo aqui. Bom, um dado importante, né, que a gente sempre traz também, né, quando eu falo no plural, é porque assim, eu não sou sozinha, né? Todo conhecimento que a gente carrega vem de uma trajetória que várias pessoas foram trazendo e colocando nessa bagagem. Inclusive, no mês passado, teve aqui um grande professor meu, que é o professor Bertolotti, né? Maravilhoso, um mega doutor, expert na área. Então, nós trazemos esse dado importante, que é ressaltar que não é pelo fato dessas drogas serem lícitas que essas drogas são pouco ameaçadoras. Olha esse dado aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as drogas ilícitas respondem a 0,8% dos problemas de saúde em todo o mundo, enquanto o cigarro e o álcool juntos são responsáveis por 8,1% desses problemas. Então, quer dizer, o álcool e o cigarro ainda trazem maior prejuízo, né? Não é o crack, não é a cocaína, não é a maconha. O álcool e o cigarro é a porta de entrada, é o que a gente vai chamar de passaporte para outras drogas. Então, nesse sentido, muitos questionam essa aceitação por parte da sociedade, né? Uma vez que as mesmas são prejudiciais para a saúde e também causam dependência. Só que tem esse recorte que eu falei da economia. O comércio de álcool no Brasil, ele gera uma economia imensa, porque nós viemos de uma cultura, de um país tropical, carnaval, festas, e tem festas em regionais, né? Lá Parintins, daí tem a festa do boi não sei o quê. Então, isso, o álcool gira muito dinheiro, gira muita economia. Pode passar. Aí, nessa ilustração, a gente mostra uma porta, né? Uma porta e alguém passando por ela. Não sei se está entrando ou se está saindo. Aí vai ficar a reflexão de cada um. Então, drogas, a qualquer momento, ela pode bater a sua porta. Ela pode bater na minha porta, mas eu sempre vou achar que ela vai bater na porta do vizinho. Né? Eu nunca vou achar que ela vai bater da minha porta e entrar da porta para dentro da minha casa, só que ela entra. E muitas vezes por influência. Né? Então, as drogas representam, como eu falei, um dos maiores problemas de ordem social e de saúde pública, que a gente vai chamar de problemas biopsicossociais em todo o mundo. E através do cigarro e do álcool, principalmente, é que a gente tem uma escalada ainda maior, né, da entrada dessas drogas. E, através dessa dependência, desse uso de drogas desregrado, de um alto padrão, que a gente vai chamar mais para frente, que por enquanto a gente só está conceituando, de dependência, fica difícil trabalhar a partir do momento que a dependência em droga, a dependência química, a dependência etílica, que é a dependência no álcool, infelizmente, como todas as doenças de ordem de saúde mental, são doenças invisibilizadas, invalidadas. Porque se você chega, por exemplo, num lugar, você viu fulano? Está afastado do trabalho porque está com depressão. Depressão? Para. Vi ele esses dias andando de carro dando risada. Vi ele na pizzaria lá
com a namorada, imagina, super bem. Está com depressão nada, não. Não está com depressão. Estava até tomando cerveja. Então, são doenças que são invalidadas. Ninguém dá crédito para a doença de saúde mental. Por quê? Porque ela não é visível. Agora, se eu fraturo o pé, se eu fraturo o joelho, aí eu vou precisar de alguma muleta para andar, cadeira para andar. A doença mental, não. Ela não está ali aparente. E isso é a mesma coisa, a dependência. E a dependência, ela tem um agravante. Por que o agravante? Porque ela tem um tabu de um recorte social muito deturpado que a gente fala. Por exemplo, tem alguém aqui na Câmara, tá? Pelo amor de Deus, gente, é um exemplo. Tem alguém aqui na Câmara, né, que trabalha, vem todos os dias trabalhar, mas gosta de tomar sua cervejinha no fim de semana, aqui, ali. Só que daí os problemas vão acarretando. Talvez era casado, separou, perdeu um filho, o filho faleceu, algum problema da vida. E essa pessoa foi buscar fuga nesse álcool, né, e aumentou o padrão de uso. Você sabe que aquela pessoa é uma boa pessoa, que ela trabalha, que ela é dedicada. Só que as pessoas lá de fora vão falar o quê? Vagabundo. Vagabundo sem vergonha. Entendeu? Imagina, você acha que é alcoolismo, que eles falam, né, alcoolismo, só que é etilismo. Você acha que alcoolismo é doença? Ai, me poupe, vai, isso daí é escolha dele. Ele escolhe abrir, ele escolhe colocar a bebida no copo, ele escolhe comprar um baseado, ele escolhe comprar um pino de cocaína. Isso daí, imagina, isso daí é falha de caráter. Isso daí é sem vergonha. Então, tem essa questão da dependência química também, que ela não é validada, embora seja reconhecida através do CID como uma doença. E é uma doença de ordem de saúde mental, de ordem de saúde psíquica. Pode passar. Aí, por que a gente se preocupa muito em falar da dependência, do uso de drogas? Cada vez mais a gente está vendo esse problema se agravar. E hoje, o que mais tem nos preocupado é a precocidade do alcance da droga. Né? O nosso território ainda ele é favorável, porque a gente mora em município pequeno, né? Todo mundo conhece todo mundo. Se eu vejo o filho da Paula fazendo coisa errada, eu vou falar. Se eu vejo o filho do Alessandro fazendo coisa errada, eu vou falar. E nas grandes cidades, nos grandes centros? Por exemplo, a Cracolândia, que agora disseminou ali, né, na cidade de São Paulo. Não tem mais um ponto fixo. Né? A política higienista quis limpar todos os cenários, acabou espalhando tudo. As crianças na Cracolândia, elas vêm, elas nasceram. Elas já vieram de um ventre que gerou elas fazendo uso do crack, da cocaína, do álcool. Então, elas já nascem. Você tem noção que aquele bebê já nasce com crise de abstinência? Entendeu? Você imagina um nenê chorando porque ele tem necessidade daquela substância que ele consumiu nos 9 meses. Então, essa precocidade tem nos preocupado, porque fora desse cenário da Cracolândia, tem os outros cenários que a gente naturaliza. Né? Por exemplo, eu adoro dar exemplo, viu, gente? Porque tem coisas que a gente faz no dia a dia, a gente acha que é normal, só que depois, quando a gente para pensar, fala assim, não é tão normal assim. Chega eu com meu filho, eu tenho um filho de 8 anos. Chega eu com meu filho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Né? Sábado e domingo é fim de semana. Aí tudo bem. Mas você imagina eu pegar meu filho na escola todos esses 5 dias da semana e todo dia ele me vê bebendo? Todo dia eu estou ali falando para ele, Inácio, vai fazer a tarefa e estou ali bebendo. Estou ali bebendo. Se eu fosse casada, o pai ia estar ali também bebendo, fumando do lado. Faz a tarefa aí que depois eu vejo. Então, aquela criança está sendo exposta também, de qualquer maneira, a um ambiente hostil, a um ambiente de uso de substância psicoativa.
Não estou recriminando quem fuma, não estou recriminando quem beba. Mas, assim, a gente tem que se atentar muito, que ambiente que é esse que a gente está ofertando. Por quê? O ambiente que a gente oferta é um ambiente da casa. Você imagina? Porque tem gente também que se atenua, fala assim, mas eu passei no mercado, eu peguei um fardinho, eu levei para casa, não fui para o bar. Mas está dentro da sua casa, seu filho está vendo você consumir. É esse exemplo que você vai dar. Né? Então, essa exposição... Aqui eu coloco até um dado, isso, olha lá. É importante alertarmos que o acesso às drogas lícitas, ao cigarro e ao álcool, é um passaporte para as outras drogas, né? E, como citado, cada vez mais precoce. Segundo estatística do CEBRID, o CEBRID é um órgão da Unifesp, da Universidade de São Paulo, em 2020, né? Que geralmente a dependência em álcool leva o usuário à busca de efeitos mais intensos, encontrado nas substâncias ilícitas. Então, as crianças começam a usar, por exemplo, ali você vê uma criança exposta com a mãe jogada ali bêbada no sofá, ali uma imagem da Cracolândia com lança-perfume. Então, é essa exposição a ambientes que talvez a gente naturalize, que é dentro da nossa própria casa. Vai apertando. Aí está o que eu falei para vocês do nosso país. No nosso país, a gente tem um agravante do álcool, né? Pois ele é atrelado ao apelo cultural, em que o mesmo é tido como relevante para a integração social. Olha lá, vejamos o apelo midiático. Vai apertando que vai aparecendo. Pode apertar todos. Aquele é muito antigo, o melhor da festa, Brahma Chopp. Quer dizer, pode ter o artista que você ama lá. Entendeu? Você vai lá tomar o Brahma Chopp, você nem vai curtir o artista que você gosta. Entendeu? Já vai para outra dimensão já. Olha o outro lá, bem gostosa, bem devassa. A mulherada quer morrer com o marido, né? Ver esse cenário. Olha o apelativo daquele, chamando os nossos adolescentes. E você, está esperando o quê para ter sua primeira vez com uma devassa? É horrível isso. E para os adolescentes tímidos, depois do segundo copo, o riso é garantido. Eu não gosto porque eu sou muito tímida. Toque essa latinha. Não tenho dinheiro. Você pode não ter dinheiro para você ir no cinema, num shopping. Você fica em casa, você não vai. Agora, para você tomar uma latinha de cerveja sempre, você vai achar um amigo para dar. Você pode ter certeza. Você pode estar querendo ver o filme lá, Nosso Lar, do Chico Xavier. Nossa, estou morrendo de vontade de ver. O meu amigo vai. Você não tem dinheiro? Eu vou com fulano. Fala que você quer tomar uma latinha de cerveja, ou você nem expressa que você quer tomar. Está ali na sua mão abertinha já. Então, é complicado. Então, depois de conceituar, né, o que é droga lícita, o que é ilícita, e falar um pouquinho, né, desse acesso às nossas crianças, a essas substâncias, a esses ambientes que muitas vezes a gente também acaba sendo relapsa a eles. Então, a gente vai falar um pouquinho do efeito da droga, né? O efeito da droga, ele é o mesmo para qualquer pessoa? Por exemplo, meu filho foi numa festa e ele foi embora de ambulância. Né? Igual aqui também não tem SAMU, ou tem SAMU? Tem? São Manuel não tem SAMU. Está vendo, prefeito de São Manuel? Não tem SAMU. Meu filho foi embora de SAMU. E o amigo tinha tomado a mesma coisa. Ficou pleno lá na festa, me ligaram, um amigo continuou na festa e o meu filho lá no hospital e eu tendo que buscar meu filho. Mas o que aconteceu? A droga não tem o mesmo efeito né, de um para outro, porque cada pessoa é única, depende da estrutura, né, depende muito do como ela se alimenta, né, depende da tolerância dela. Será que aquele amigo sempre consumia aquilo? Foi a primeira vez? Então, as alterações causadas por substâncias variam de acordo com características de cada um. Né? Algumas pessoas elas não criam dependência a experimentar alguma substância psicoativa. Eu fui no churrasco da minha formatura, tomei cerveja, tomei caipirinha. Então, depois disso, eu vou ter que fazer tratamento, porque eu vou ser
um dependente? Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre esses efeitos, que não reage da mesma maneira de pessoa para pessoa. Porém, não tem como a gente presumir se essa pessoa vai se tornar dependente ou não. Talvez ela gostou tanto do efeito daquela substância, e daí eu vou puxar para o crack. O crack, quando você vai atender uma pessoa que é dependente em crack, ela fala que o prazer do uso, da primeira vez que ela usou o crack, é absurdo. É absurdo. E o porquê que ela se torna dependente do crack? Porque ela está sempre em busca daquele mesmo prazer do primeiro uso. E ela vai encontrar aquilo? Nunca mais. Nunca mais ela vai encontrar aquilo. Mas ela vai sempre buscar. E nessa busca, o que acontece? Aumento do padrão. Né? Se ela consumia 1, 2 pedras, ela vai consumir 3, 4, 5. Já atendemos casos aí de 30 pedras. Entendeu? É absurdo. É absurdo, né? É um suicídio. Né? A pessoa está se matando dia a dia. Então, a única certeza que nós temos, e que isso leva também a sociedade a ter aquela ideia deturpada da dependência, é que a gente tem uma crítica. Né? Nós, seres vivos, nós, seres humanos, a gente tem uma crítica de saber que tudo que dá prazer, às vezes, não é bom para a gente. Né? Tudo em exagero não é bom. Então, através desse discernimento que a gente pega, né? Essa capacidade humana, que às vezes alguma coisa pode trazer prazer, mas não é boa. Então, nesses casos, o que a gente fala, por exemplo, para um adolescente que vai para um atendimento? A única maneira de combater e de prevenir o uso de droga é não experimentar. É não experimentar. Não tem outra via a não ser essa. Né? Pode passar. E aí, tendo em vista tudo isso, como que eu sei que um aluno meu, caso tenha algum professor, se o meu filho, né, que eu sei que às vezes usa um baseado, que às vezes toma uma latinha de cerveja, como que eu sei se ele já é dependente dessa substância ou ele faz um uso esporádico? Ele dá sinais, e os sinais dá sinais do comportamento, sinais fisiológicos, o corpo vai falar. E aqui estão alguns sinais que é importante a gente se alertar. Na dependência física, né, na característica de sinal de dependência física, na ausência, né, da substância, o indivíduo, o que ele pode apresentar? Dores fortes no peito, dor de cabeça, contração muscular, cãibra, muita cãibra, adolescentes têm. E o mais grave, por exemplo, em uso de álcool, convulsões. Esse é um sintoma gravíssimo. Começou a convulsionar quando faz uso de álcool, é um sintoma de muito alerta. E o aumento de temperatura, quer dizer, febre, o corpo faz febre. Dependência psicológica. O indivíduo ele passa a ter um impulso tão forte, né, para consumir aquela droga, que ele manifesta o quê? Ansiedade, sensação de vazio, aquela angústia, aquele vazio no peito. Né? Por exemplo, está falando com a mãe. Eu não estou aguentando depressão no peito. Às vezes, quando eu dava plantão em pronto-socorro, chegava adolescente lá, parece que meu peito vai explodir. E a mãe falava, ele está com crise de pânico, ansiedade. A mãe nem sabia que estava fazendo uso de droga. Né? Dificuldade de concentração que podem variar de pessoa para pessoa. Esse da dependência psicológica, tem pacientes nossos que falam assim, eu não consigo ir para a escola se eu não usar o meu baseado. Não dá. Se eu não usar o baseado, eu não consigo aprender, eu não consigo me concentrar, não tem como. Como também pessoas que trabalham, se eu não tomar uma dose de uísque, uma dose de conhaque antes de ir para o trabalho, não consigo ficar. Então, são sinais. Tolerância, a necessidade do aumento, né, do consumo ou da dose para ter o mesmo efeito. Quer dizer, você passa a ser tolerante.
eu tomava uma latinha, às vezes, ficava alegre, né, dando risada, mais solto. Hoje eu já tomo 2, não tem o mesmo efeito, daí depois é 3. Então, a tolerância também é um sinal de alerta. Escalada, a evolução. A escalada é a evolução do uso ocasional, né, que é esporádico, às vezes é assim. Eu fui chamada para um churrasco, então eu vou levar minha bebida. Mas durante a semana, os finais de semana que eu estou em casa, eu não consumo de maneira nenhuma. Mas no churrasco que me chamam, festa que me chama, eu tomo a minha cerveja. A escalada é do uso ocasional para trazer para um uso mais diário. Né? Então, o paciente, o usuário, né, às vezes ele tem essa escalada não só do aumento de dias, né, do consumo, como também da escalada, de uma droga mais leve para uma mais pesada. E a pior de todas elas, né, a síndrome de abstinência. Na síndrome de abstinência, ela pode ocorrer crises gravíssimas de ansiedade, irritabilidade, insônia, tremores, quando a quantidade de droga consumida é reduzida ou o consumo é suspenso. Nessa síndrome de abstinência, principalmente do álcool, a gente já perdeu muito paciente, porque a droga mais letal que existe é o álcool. Quando não tinha os CAPs, né, nos municípios, eram só os regionais, vocês fazem uso do regional. Deixa eu tomar água. Tinha paciente que saía do município muito cedo para vir fazer o acompanhamento no CAPS AD em Botucatu. E já teve relatos de pacientes que entraram nessa abstinência, em crise de fissura, e entraram em óbito, no trajeto. No trajeto. Então, assim, a letalidade da droga, o álcool, é o number 1. Né? Esses corotinhos que a gente vê em lojinha, aí, às vezes em promoção, R$1,99, isso daí é o que vai acabar. E é a porta para outras drogas, né? Só que ele é o letal, porque quem usa outras drogas e começou pelo álcool, não deixa o álcool. O cigarro já tem estudos que, às vezes, deixam o cigarro para usar crack, outras coisas. Agora, o álcool, não. E o álcool mata mesmo. Inclusive, né, depois eu vou falar, quando falar do CAPS, nessa questão da síndrome de abstinência, quando foi instituída em 2011 a RAPS, tem um protocolo que a gente chama de redução de danos. Essa redução de danos é não tirar, de fato, a droga da pessoa. Por exemplo, vou atender um idoso de 65 anos. Ele faz uso de álcool desde os 12 anos que ele trabalhava lá na roça. Então, dos 12 aos 65 anos usando álcool. Você imagina eu tirar o álcool dessa pessoa? Eu vou matar. Não tem como. Então, o que a gente faz? O protocolo de redução de danos ou é diminuir o consumo, ou no caso, né, se for uma pessoa jovem ou de meia idade que faz uso de alguma outra droga pesada, cocaína, crack, é tentar trazê-la para uma droga mais leve. A exemplo da maconha. Né? Então, assim, existe esse protocolo também de cuidado, porque a ausência dessa substância que participou da vida e do organismo dessa pessoa há tantos anos e tirada assim subitamente, a gente está matando essa pessoa. Né? Tem que ter esse cuidado também. Então, aqui a gente vai começar a entender um pouquinho dos reflexos da dependência química e etílica. Né? O que ela traz no nosso dia a dia, os impactos na nossa vida social, econômica. Né? Então, a gente vai destacar algumas problemáticas. Pode ir passando. Fatores de risco. Né? A imagem aí, uma menina no escuro, abraçada no seu ursinho, e lá na sombra alguém consumindo álcool. Né? Fator de risco, então, traumas da infância. Né? Essa criança já está sendo exposta a esse ambiente hostil, com histórico de trauma, de abuso, de negligência nessa infância.
de ver que esse álcool está entrando como um fator de risco para ela estar exposta a esses traumas e a esses fatores. Então, criança que muitas vezes vivenciaram, não é regra geral, tá? Não é regra geral, não existe receita de bolo para isso. Então, muitas vezes que ela está sendo exposta, né, a esses maus tratos, a negligência, muitas vezes é no álcool que ela vai buscar na adolescência, na entrada da adolescência, preencher essa lacuna, né, essa negligência que ela sofreu, esse abuso que ela sofreu. Distúrbios mentais. Então, tem pessoas que já têm uma patologia basal. Transtorno depressivo, clássico, né? Eu tenho transtorno depressivo leve e moderado, só que eu não vou procurar tratamento porque eu não vou me expor lá no posto de saúde da minha cidade. E eu também não tenho dinheiro para pagar uma consulta no particular. O que eu faço, né? O que eu faço? Nossa, está pesado para mim, aconteceu isso e aquilo. Ele não tem dinheiro para pagar, ele não quer se expor, mas ele tem acesso ao álcool. Né? Então, o álcool entra justamente nisso. Né? A pessoa tem alguma causa já basal, ali, um transtorno melancólico, aí entra o álcool, que é uma droga ainda mais depressora. É onde a pessoa vai ficar ainda mais adoecida. Então, os transtornos em si também levam a um fator de risco para a busca do uso da substância. É muito... Não sei se aqui na cidade tem as figuras, né? Lá em São Manuel a gente tem algumas figurinhas clássicas. Muitas vezes a gente vê esquizofrênico, conversando, brigando com o ar, na rua, falando, e consome álcool. Né? Por quê? Porque ele não está fazendo o acompanhamento, então o álcool é uma forma dele baixar aquele fator de sintoma, né? Aquela agitação, então é álcool. Álcool, porque o álcool é uma droga depressora. Vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social, aí entra uma infinidade de situações. Né? Uma pessoa que teve poucas oportunidades, ou talvez tinha uma condição mais favorável, está exposta no momento a uma situação menos favorável, não aceita ajuda, não mora num ambiente com um cenário favorável para receber ajuda. Então, a vulnerabilidade social também leva ao uso, né, e é um fator de risco para o uso de álcool, de cigarro, de outras drogas. A exemplo da Cracolândia. Não sei se alguém já assistiu documentários, né, igual o Caco Barcelos fez vários lá, maravilhosos. E vai entrevistar aquelas pessoas. E aí, como que é seu nome? Ah, meu nome é Rodrigo. E aí, Rodrigo, o que você faz? Ah, eu me formei em biologia pela universidade de não sei o quê. E há 5 anos eu estou na rua. Por que você está na rua? Ah, eu briguei com a minha família, daí eu resolvi sair de casa e comecei a andar por aí. Né? E quando eu me vi, eu estou morando aqui. Então, a pessoa passa a criar a identidade dela numa situação de rua. Né? E por mais que você tente, né, articular através de políticas públicas para tirar a pessoa dali, às vezes a lacuna dessas situações de conflito foram tão grandes que a pessoa criou a identidade dela na rua. Entendeu? É na rua que ela se encontra, não é num lar. Não é num amparo, porque o amparo que ela esperava ela não encontrou lá atrás. Então, a vulnerabilidade social também é um fator de risco para a busca do uso de substância psicoativa. Uso por colegas. Esse é clássico. Todos nós, em um dado momento da nossa vida, a gente teve que fazer algum movimento para pertencer a alguma tribo. Né? E a turma do fundão... Ou as meninas bonitas que passeavam pelo pátio da escola, né, que era paquerada por todo mundo. Então, a gente sofre muita influência do nosso meio. E para a gente pertencer a um meio, muitas vezes a gente se submete a fazer coisas repetindo comportamentos. Eu não gosto de cerveja. Cerveja é amarga. Isso ela está falando lá em casa. Só que ela vai na festa com a amiga fala para ela,
Vai, se você não tomar cerveja, você não vai se divertir. Vai, toma. Né? Ou cigarro. É bonito fumar. Toma, fuma. Ai, mas eu não sei tragar. Eu vou te ensinar. Você tem que começar a fumar para você aprender a tragar. Então, muitas vezes tem esse comportamento por repetição para ser aceito num grupo. Esse também é um fator de risco. Por isso que os pais, os educadores, têm que estar sempre atentos nesse território escolar. Né? Às vezes tem uma menina quietinha lá no cantinho da sala, e quando vê, passou uma semana, a menina é outra. Menina é outra. Aconteceu um milagre na vida da menina, a menina fala, e a menina sai, e a menina não respeita mais regra na escola. Alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem, entendeu? Da onde veio esse empoderamento? Do nada, brotou? Não. É repetição. E essas influências justamente fazem isso, né? Fala assim, não, você tem que enfrentar. Você está com vontade do banheiro, sai. O que ela vai fazer para você? Mandar você para a diretoria? E é assim. E a repetição vai justamente de encontro com tudo isso, inclusive com o uso de álcool, cigarro ou outras drogas. Pode passar. Filhos de usuários de drogas. Isso a gente já até falou, né? Então, assim, se eu vejo meu pai e minha mãe, desde a minha infância, consumindo álcool, droga, ali o tempo inteiro, não estou falando de consumo, viu, gente? Porque eu também tomo minha cerveja, saio com meu filho lanchar, comer uma pizza, tomo, adoro tomar meu vinho. Não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que, durante toda a semana, entendeu? Passa no mercado, fardinho de cerveja. Passa no mercado, litrão. Então, todos os dias, dentro desse ambiente, que é um ambiente de proteção, a criança está exposta a isso, é um comportamento que ela vai repetir, porque ela vai achar normal. Ela vai falar assim, minha mãe e meu pai, a vida inteira eu vi eles fazendo isso, e eles me deram uma boa oportunidade, eu estudo no colégio tal, meu pai é formado, minha mãe é formada, e por que eu não vou fazer isso? Então, isso também é um fator de risco, né? O ambiente que a gente oferece. Pode passar. Aí a gente vai falar um pouquinho do perigo do uso, né? A consequência das drogas. Esse assunto é muito amplo, né? Saúde, né? O que a gente pode falar? O que o álcool, o cigarro, crack, maconha, o que pode causar para a saúde da pessoa? Só malefícios. Né? Isso a gente fala num padrão de dependência. Tá? Só malefícios. Uma cirrose, uma hepatite, tem casos de amputação. Né? O álcool chega a degradar a pessoa num tanto que ela começa a inchar, pelágra, aquela doença de pele, que a pele chega até a sangrar. Aí vamos pegar um pouquinho dos adolescentes. A gente pega um adolescente que já tem uma predisposição. Por exemplo, né, a alguma doença psíquica, um isolamento, síndrome de ansiedade, do pânico. Aí começa a usar a droga. Aí o que vem? Pensamentos, ideações suicidas, automutilações, que isso é muito característico. E tem fases assim que no ambiente escolar isso aparece de enxurrada. Parece que é uma cadeia de coisas que vai acontecendo. A minha amiga se cortou, porque ela estava passando por isso, então eu também vou me cortar. Em São Manuel teve uma época... Teve não, sempre tem. Tem uma época que parece que a coisa acontece, principalmente num bairro lá, bairro da Santa Mônica. Alguém se suicida, e essa pessoa frequentava tal lugar, dá 2 semanas, alguma colega se suicida pela mesma via. Né? Então, assim, a droga, ela entra também na saúde mental, nessa ordem psíquica, principalmente nessas questões aí, dessa confusão, desse desequilíbrio. Às vezes a pessoa já está ali predisposta a um transtorno, como eu falei, e daí vem essa substância, o álcool, por exemplo, que é depressor, eu estou ali sozinha, pensando, na minha vida nada dá certo, minha mulher me largou, né? Perdi meu filho, ou perdi meu emprego, o que eu vou fazer?
é onde começa a vir as ideias de morte. Começa a vir as ideias de morte. Né? Assim, pensamento de morte todos nós temos, tá? Só que tem o pensamento passivo e tem o pensamento estruturado. Então, essa pessoa que chega a isso, ela já tem uma estrutura já. São pouquíssimas as pessoas que vão fazer isso de maneira impulsiva. Às vezes ela já tem já aquela estrutura, justamente ela está bebendo todo dia para criar coragem para colocar o plano em prática. Então, saúde basicamente é isso. No social, então, nem se fala. Né, os problemas que acarretam isso. Econômico, né, perda de emprego, evasão escolar na infância, na adolescência, violências domésticas diversas, né, da física, patrimonial, psicológica, moral, verbal, os divórcios, a exposição social que a doença traz, né, que a dependência traz. Então, no social, os reflexos são tremendos, porque a gente é um ser que vive em sociedade. Então, eu tenho uma vizinha, eu tenho um primo, eu tenho uma mãe que vai comentar com o outro, com o outro, com o outro. E essa exposição vai gerando ainda mais adoecimento. Eu não quero ser exposta. Mas eu estou sendo exposta, porque eu estou me expondo. Né? Então, os reflexos também na esfera social são tremendos. Pode passar. E por que a gente precisa saber de tudo isso, né? Por que eu preciso saber que droga existe, se é lícita ou ilícita, o que ela causa, né? Quando é dependência, quando não é? Porque só conhecendo, né? Só entendendo é que a gente pode ajudar, né? Para romper com aquele tabu de ignorância mesmo. Eu não ajudo ou eu falo asneira porque eu não conheço. Então, a partir do momento que a gente conhece, né, o nosso papel enquanto sociedade, enquanto trabalhadores, enquanto mãe, enquanto pai, é fazer a coisa certa. Né? E o que é fazer a coisa certa? Então, hoje, falando já de uma pessoa no nível de dependência química, né, o que eu faço com essa pessoa? Se eu conheço uma pessoa assim, meu irmão está assim, meu vizinho, meu colega de trabalho, o que eu vou fazer com ele? Pode passar. Então, quando me chamaram para vir aqui, eu até pedi para o Alessandro, né, como eu conhecia a Natália, para a gente dialogar, pedir a permissão, porque como não é o mesmo órgão, né, para a gente dialogar, para eu entender um pouquinho como que era o território daqui de Anhembi. Bom, em 2011, vocês ainda fazem uso dos CAPs regionais, né, da estrutura regional, porque aqui no município não tem um CAPs, embora tenha uma atenção em saúde mental. Daí depois eu vou mostrar um esqueminha aí. Então, a RAPS é uma rede de atenção psicossocial. O que é essa rede de atenção psicossocial? Quem compõe ela? Qual que é o papel dela? A rede de atenção psicossocial são todos os órgãos públicos, inclusive a Câmara. Inclusive a Câmara, que é responsável por criar as políticas públicas, né? Talvez ampliar esse atendimento em saúde mental num outro momento, propor isso, né, para o Executivo. Então, aqui está só um escopo, né, para exemplificar o que é. Então, o CAPS estaria ali no meio, né? As estratégias de saúde da família, que vocês contam com 2, né, que são os postinhos de saúde. Praças de lazer, família, escola, associação de bairro, aí tem hospital, serviço de ambulância, tem os espaços, igual aqui tem bastante coisa no esporte, lazer, ouvir no site. Né? Então, assim, a RAPS justamente é a integração de toda a rede, tudo que acontece no cenário político daquele município. Né, e integrar isso junto ao cuidado em saúde mental. Vocês vão entender como que acontece essa integração. Pode passar. Então, a rede de atenção psicossocial, a RAPS, que ela é de 2011, não é tão antiga, ela traz alguns eixos. Né? Então, olha lá, eixo 1, ampliação do acesso à rede de atenção integral à saúde mental.
2, a qualificação da rede de atenção à saúde mental. 3, ações intersetoriais para reinserção social e reabilitação, quando o paciente já foi para uma internação, quando ele volta para o território dele. E o 4, que vai bem de encontro com a nossa temática, né, que são ações de prevenção e de redução de danos que eu falei. Pode passar. Então, aí eu só vou dar uma pincelada só, né? Eu acho que partindo dessa preocupação, o nosso cenário nacional ele cria sim políticas que vão de encontro com isso, né? Então tem sim uma política nacional de álcool e drogas, né? Inclusive no passado, em 2006, teve uma mudança aí da lei que distinguiu que tinha muito erro nas abordagens, né? Isso daí é a segurança pública, da figura do traficante e do usuário, né? Quem que era traficante, quem que é usuário? Ah, fulano foi pego, mas foi pego com quanto? Né? Tudo ficava muito ligado assim, à quantidade da droga que ele foi pego. E não é isso, né? A lei traz vários recortes. Em que situação essa pessoa foi pega, se tem antecedentes criminais, a quantidade, onde, que horas. Então, tem várias situações que a lei traz. Então, assim, o nosso país tem o regulamento. Se funciona ou não, tem. Aí, cada município vai criando suas estratégias, né, junto às guardas municipais, junto às polícias militares, civis, para que isso ocorra ordenamente, né? Podemos falar assim. Pode passar. E por que se pensou, então, né, nessa questão de prevenção? Justamente por tudo isso que a gente discutiu, né, essa exposição tão precoce das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e o quanto isso tem aumentado e trazido reflexos negativos hoje para a nossa sociedade, que impactam em tudo. Né? Não vai impactar só na vida daquela pessoa, vai impactar na vida da sociedade, no ambiente de trabalho daquela pessoa. Aquele ambiente de trabalho tem mais 10 pessoas que trabalham com ele, na vida daquela família, talvez vai ter um rompimento familiar, no abandono escolar do filho. Né? Então, por isso que resolveu-se discutir o combate e a prevenção ao uso de drogas. Pode passar. Aí, na saúde, o que a gente fala? Né? A melhor maneira de prevenir e combater o uso, né, e a prevenção do álcool e da droga. Por que eu quis entender onde eu estava vindo, com quem que eu ia falar, que serviço eu ia contar. Tem um recorte dentro da saúde que chama determinantes e condicionantes da saúde. Isso daí é tudo que uma pessoa precisa para ela ter um bem-estar total. Né? Bem-estar total é o quê? Nós somos seres sistêmicos, a gente depende de várias coisas para estar bem. Né? Então, o problema de saúde mental não é só a ausência de uma doença. Eu não bebo, então esse problema não é meu. Eu não tenho depressão, então esse problema não é meu. É um bem-estar total, físico, mental, emocional. Então, aqui está todos os recortes de política, né, que um bom cenário político deve ofertar para essa pessoa conseguir se restabelecer no caso de uma dependência. A alimentação de qualidade, tem que ser uma moradia digna, com saneamento básico, meio ambiente, trabalho, acesso à renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços públicos essenciais, né, que é serviço de saúde, serviço da assistência social. Então, tudo isso é muito importante o território contar para a gente conseguir prevenir e combater. Né? Porque só tendo um cenário com recurso que a gente pode encaminhar para tentar amenizar, no mínimo, né, o uso e os reflexos da droga. Então, a gente tem que observar todo esse contexto e a singularidade dessa pessoa. Né? Cada pessoa é única, como a gente falou, mas ela precisa de uma estrutura, sim, para ter uma reabilitação. Pode passar. Aí está o de AEMB. Montei assim meio... Até brinquei. Aí surgiu uma dúvida na hora que eu cheguei aqui, o número de habitantes. Lá, está 2022. Eu
cliquei e já colei ali. Né? Porque a gente comentou, será que são 5.000 e pouco, 7.000 e pouco? Na internet ainda aparece esse. Né? Só que hoje está um pouquinho maior. Não? Falaram que agora vai aumentar, diz que tem um monte de mulher grávida. É o que eu falei. Mulher grávida, não sei se é bom ou mau sinal. Tudo bem, que venham com saúde, sejam abençoados. Bom, então a EMB, o que conta a EMB? A gente está aqui, né, dentro da Câmara Municipal. Aqui que faz girar a coisa, viu? Aqui é onde vocês têm a responsabilidade, que dá as canetadas aí também. Questão de saúde que a gente está falando, né? Hoje a gente conta em AMB com 2 estratégias de saúde da família. Não tenho noção de quantos funcionários tem, que a Natália também, né? Ela fica dentro do território dela, não tem muita noção, né? Quantos enfermeiros, quantos técnicos. Em saúde mental, existe o atendimento de um psiquiatra e uma psicóloga. Né? Quando tem a demanda, por exemplo, de dependência química, a Natália comentou comigo que eles são encaminhados para o SARAD para desintoxicação, que a referência de vocês continua sendo Unesp. E depois existe um convênio com clínicas particulares, em que esses pacientes são encaminhados para passar esse período aí de acompanhamento, tratamento, né, na área de dependência química. Aí, na área de assistência social, tem o CRAS, né, que é um centro de referência de assistência social. Isso é triste, atende média e alta complexidade. Né, deveria ter a distinção, sim, a implantação de um CREAS, aqui eu acho que já cabe. E o ruim também, que eu falei para a Natália, não tem nenhuma instituição do terceiro setor em AMB. Né, e é de extrema importância. Então, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são para criança e adolescentes, né, são ofertados somente pelo poder público, pelo CRAS, que são oficinas ofertadas diariamente nesse contraturno escolar. Deveria ter, né, alguma entidade aí do terceiro setor que pudesse absorver mais jovens, né, para além dos 15 anos. Aí tem as pastas de meio ambiente, esporte, lazer, turismo. Eu vi que são pastas atuantes, dei uma espiadinha ali, vi que faz parte de bastante campeonato, né, que tem bastante destaque aqui o esporte. A educação está atrelada à cultura, que eu não vejo problema nenhum, acho que tem total pertinência. E de escola, temos 2 escolas. E não tem educação para jovens e adultos aqui, né? Embora o município oferte o transporte para outros municípios. É o mínimo que deve fazer. E daí tem um núcleo pedagógico, que atende uma psicopedagoga e uma psicóloga, que atende crianças e adolescentes que são encaminhados ou pela educação ou pela Unesp, quando a criança tem algum problema de ordem neurológica, né? Algum transtorno de atenção, hiperatividade. Então, assim, é um cenário bom, mas dá para ser melhorado, principalmente nessa questão de saúde, né, que eu vim falar hoje, então eu vou puxar um pouquinho para a saúde e para a assistência social. Eu acho que dá para vocês chamarem aí o pessoal da saúde, da assistência, para propor, quem for ficar aí, né, quem vai ser candidato à reeleição, propor. Né, essa expansão de atendimento. Porque você pensa, eu fiquei pensando assim, ó. Por exemplo, educação. Já é tão difícil quando a gente tem uma certa idade, sair de casa à noite, depois um dia inteiro de trabalho para estudar. Pensa, ir para outra cidade estudar? Que canseira. Você chega lá, você dorme. E é totalmente natural. Cansaço todo mundo tem. Estava conversando com a colega ali, a gente acorda 5 horas da manhã, vai dormir meia-noite e pouco. É filho, é casa, é roupa. Né? Uma infinidade de situações. Então, isso, complicado. Vamos pensar ali numa internação. Então, para a internação tem esse convênio. E para quem quer tratamento? Eu vou ali buscar só receita médica? Só o remédio vai fazer efeito? Não vai fazer efeito.
né? Eu, como uma militante de CAPS, né, que é Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, o coração dele não é a figura médica. Ele tem um modelo que a gente chama de clínica ampliada. O que é a clínica ampliada? Cada paciente que chega no CAPS tem uma agenda, que é o PEC, né, agenda eletrônica. Então, ele está com atendimento marcado quarta-feira, 10 horas. Quem está quarta-feira? A Karina, assistente social. Ou ele está com atendimento na quinta, 1 hora. Quem está? A terapeuta ocupacional, Ágata. A partir daquele acolhimento, esse paciente ele já tem aquele profissional como referência dele. Entendeu? Então, sempre que ele não estiver bem, entendeu? E não é remédio, não é o médico. É aquele profissional que ele vai procurar. Hoje eu não estou bem, eu posso ir para o acolhimento? Venha, é porta aberta, vamos conversar. Nossa, eu tive uma recaída e eu estou arrependido, e agora o que eu faço? Vamos voltar para o tratamento. Daí, passou pelo acolhimento, é dependência química. Toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, tem o grupo de dependência química. Então, ele é chamado para esse grupo. Ele vai ouvir uma infinidade de pessoas que passam pelo mesmo problema que ele. E, muitas vezes, chega ali e fala assim, poxa, eu não gostava de participar de grupo, mas eu ouvi aquele senhor falando, daí aquilo mexeu comigo, eu vou voltar na próxima semana. E assim vai, entendeu? Vai criando uma identidade com o local, vai criando uma identidade com os profissionais, com os outros pacientes. Então, você imagina, se a pessoa quer fazer o acompanhamento, é só a medicação, né? Ou ela é encaminhada, por exemplo, o CRAS, o que o CRAS vai oferecer? Ah, está com alguma necessidade, uma cesta básica? Não. Então, vamos pensar em estrutura de serviços que atenda esses pacientes, né? Mesmo na junção das pastas. Né? Vamos juntar lá saúde, assistência, esporte, né? Educação. Vamos fazer um grupo, né? Por exemplo, um grupo de mulheres que estão passando por sofrimento psíquico, um grupo de dependência química, um grupo de adolescentes que estão com ideação suicida. Né? Então, é necessário ter esses espaços. Então, no cenário de AMB, eu sinto falta disso. Né? Porque talvez agora, não, mas amanhã pode ser que esse cenário piore. Né? Então, fica a sugestão para quem ficar. Pode passar. Aí é um recorte, é um esquema de representação da Unicef, isso. Né? O quanto que demanda de várias temáticas, várias políticas públicas para a gente conseguir trabalhar a prevenção e o combate à droga. Então, não é saúde sozinha, não é educação sozinha, não é assistência sozinha, é a junção de todo um cenário político. Né? Não tem como jogar isso para assistência, que só tem o CRAS aqui. Não tem como jogar isso para a educação, que responde por educação e cultura. Ou só para a saúde, que tem 2 estratégias. Né? Não tem nenhuma assistente social. Então, eu só trouxe esse recorte, depois a apresentação até fica aí com vocês, né? Para vocês verem, para ter ideias, para propor ações mais efetivas aqui no território. Pode passar. Então, desse cenário e ações, é isso que a gente bateu um papo, né? Família. Né? O que a gente espera da família no combate, na prevenção do álcool e da droga? Família é o nosso grupo primário, a gente nasce na família. O que a gente vai esperar e nunca vai desistir da família? Né? Igual no caso de uma criança que vai para um acolhimento, numa instituição. É muito difícil abrir mão dessa criança e a justiça dispor dessa criança para adoção. Eles vão tentar família, família, família. Então, a família sempre vai ser creditada. Né? Então, na família, a gente tem que trabalhar, porque é um ambiente primário. Mas nem sempre na família a gente vai encontrar figuras positivas. Por conta daquilo que eu falei, daquelas lacunas, daqueles traumas, daqueles ambientes hostis. Escola. Escola é um território fértil. Na escola borbulha tudo.
Borbulha a questão da droga, borbulha a questão da violência, se você vivencia em casa, borbulha a questão de gênero, de sexualidade. Então, escola também é um lugar que deve existir espaços de escuta, de diálogo, e que tem condições de trabalhar, sim, levando informação para esses alunos. E a rede como um todo, como a gente já falou aí em vários momentos, a junção, ter um cenário político favorável, né? Porque não adianta eu ter uma boa educação e uma assistência social precarizada, né? Uma assistência social mais ou menos e uma saúde precarizada porque não tem espaços de escuta, acolhimento. Então, isso daqui também serve para reflexão e são coisas que a gente foi falando aqui no decorrer da noite. Pode passar. Nas considerações finais, eu deixo o que foi falado, tudo, né? Tudo que a gente falou. O papel de combater, prevenir e cuidar é de todos nós. Família, Estado, sociedade. Dessa forma, a gente não pode perder de vista a compreensão da história e identidade singular de cada um, de cada paciente que chegar, de cada usuário que chegar aqui na Câmara pedir ajuda, e coletivo, né? O que ele significa para aquela comunidade? Qual que é a construção de vida daquela pessoa? Né? A vida familiar de pessoas com trajetória, às vezes, no uso de álcool, de múltiplas drogas, muitas vezes não se constitui com sentidos positivos, como eu falei, de afeto, de lembranças prazerosas, de pertencimento, de figuras parentais valorizadas, né? Como a gente coloca muito, né, nas figuras de mãe e pai, mas muitas vezes não são figuras significativas. Então, é por isso que é importante ter esses espaços de diálogo, de acolhimento, para a gente entender e fortalecer espaços em que a gente pode contar para reabilitar essa pessoa, ou minimamente reabilitá-la. Né? Nesse sentido, nós devemos estar atentos às concepções culturais de cada um. Né? E que nós somos sujeitos históricos, a gente recebe o tempo inteiro influência do nosso meio. Então, assim, não se distingue, né? Não se colocar numa posição, eu sou vereador, e não, ele eu vou encaminhar para a saúde, ele eu vou encaminhar para a assistência. Né? Eu acho que fica também essa mensagem, já que está faltando tanto espaço de escuta, de acolhida aqui, se entrar alguém por aquela porta querer ser ouvido, quem se sentir à vontade, acolhimento é isso, é ser ouvido atento. Você não precisa resolver a vida de ninguém. Às vezes ele só quer ser ouvido. Entendeu? Que ele não tem ninguém para ouvir. E daí, quando ele não tem ninguém para ouvir, onde ele vai? Atrás do álcool, atrás do crack. Entendeu? Então, assim, vamos dispensar um pouquinho do que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. Né? Então, quando entrar alguém por essa porta, ou vocês tiverem conhecimento, seja essa pessoa, seja essa escuta e essa acolhida. Pode passar. Aí, no caminho, eu vim pensando, por isso que eu quis mudar. Eu sempre trago, na apresentação, principalmente de droga, figuras de artistas que se suicidaram, que usaram remédio, álcool. E, assim, em pouquíssimos espaços eu vou falar sobre minha família. Mas eu vim pensando, estava chovendo bastante na estrada. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou mudar. Né? Porque toda vez que eu vou falar sobre saúde mental, sobre medicação, principalmente, você viu que no começo eu falei muito de medicação, tem uma pessoa que vai sempre me acompanhar. Essa pessoa aqui, o nome dela é Camila Albuquerque. Ela é minha irmã do meio. Nós viemos de um grupo de 3 irmãs. Né? A Kátia, a Camila e a Karina. A Camila era formada em enfermagem, né? Trabalhava aqui na Unesp, em Botucatu. E em 2018, a Camila se suicidou com o uso de medicação. Camila se suicidou com o uso de medicação e a Camila vivia nesse ambiente que eu falei para vocês. De todos os dias pegar os filhos na escola. Ela tinha uma condição de vida
boa, né? Marido médico, ela enfermeira. Então, passava todo dia em algum mercado, pegava a garrafinha de cerveja. Um dia, pegava uma. No outro dia, pegava 2, 3. E usava medicação. Medicação para dormir, não estava bem. E, em 2018, ela enfrentou um problema pessoal, conjugal, né? Para você ver como ninguém está imune a nada. E a alternativa que a Camila encontrou foi no remédio. A Camila ingeriu 60 comprimidos de morfina e pôs fim na vida dela. E ela deixou essas 2 criancinhas lindas aqui, ó. A Agnes, que tinha 3 aninhos na época, e o Lorenzo tinha 7. Né? Hoje a Agnes vai fazer 9 e o Lolo 13. Então, para vocês verem, né? Quando eu coloquei aquela imagem da porta, nem sempre é da porta para fora, às vezes é da porta para dentro. Né? E eu já trabalhava com saúde mental, ela também era uma profissional de saúde, e nem por isso a gente ficou imune a passar por esse episódio traumático. Né? Pode passar. Não, aqui eu coloco da figura dos traficantes, para depois ficar para vocês, pode passar. Acho que daí tem o referencial. Aí tem o vídeo que eu passei para o Alessandro, que esse vídeo é bem impactante. O vídeo é da deputada Tabata Amaral. A Tabata faz um desabafo num podcast falando sobre o pai dela. É bem curtinho, é 1 minuto e pouquinho, mas é interessante. Sem som. Meu pai sempre quis se internar. Meu pai ficou indo de comunidade terapêutica, perdi um pai para o preconceito. Meu pai carregava doenças muito graves que nunca foram tratadas como doença. O alcoolismo do meu pai era interpretado como falta de vergonha na cara, como falta de fé. A dependência química do meu pai era tratada como safadeza. A bipolaridade do meu pai só foi diagnosticada no finalzinho da vida. E quando meu pai cometeu suicídio com 39 anos de idade, não só culparam meu pai, como culparam a mim, culparam a minha mãe, e eu lembro da experiência tratada como criminosa na delegacia quando eu fui depor. Eu queria muito que tivessem virado para mim na escola e falado, seu pai está doente. Então, talvez a ciência demore para ter uma resposta. Mas imagine se meu pai queria se internar a vida toda. Meu pai sempre quis se internar. Meu pai ficou indo de comunidade terapêutica em comunidade terapêutica. Então, tinha uma atenção religiosa, mas faltava a parte da saúde. Saúde mental é importante demais para não ter uma secretaria no Ministério da Saúde, colocando dinheiro. O Brasil coloca, acho que é 3% do recurso da saúde em saúde mental. A gente tem um problema aqui em São Paulo, que é K9. Criança, igual zumbi, inclusive com casos de crianças que a gente acha que morreram por uso abusivo de K9, que não tem um local para ser atendidas, porque a gente tem lá o CAPS, álcool e drogas para adultos. Mas a gente não equacionou essa coisa para criança. Vai ter muita coisa para a gente fazer, muita mesmo. Forte. É isso, gente, né? É uma doença invisibilizada, como eu coloquei, invalidada, e muitas vezes a gente perde pessoas tão próximas, queridas, né? Como a Tabata perdeu o pai, eu perdi minha irmã, acho que
alguém conhece alguém que já perdeu, outras pessoas próximas, por conta disso, né? Por conta de falta de acolhimento, de investimento, de acesso, né? a um espaço de fato, né? Que vai contemplar talvez a totalidade daquela pessoa, né? Porque não tem como a gente tratar só a dependência química. Eu tenho que tratar quem é ela no trabalho, essa pessoa, quem que é ela na casa, tratar ela por completo. É essa mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Desculpe se talvez me excedi no tempo ou em algumas palavras, né? Eu sou muito acalorada, né? Tentei me conter. Mas é isso. Agradeço o convite. Muito obrigado. Muito obrigado, professora, por suas exposições, por essa importante palestra acerca desse tema bastante relevante. E, professora, nós selecionamos aqui, aos que se encontram hoje aqui na nossa palestra, 3 perguntas. E eu vou fazer a primeira pergunta para a senhora, tudo bem? Com relação às crianças geradas na Cracolândia, após a abstinência, quais as sequelas no desenvolvimento dessas crianças ao longo da vida? Bom, nossa vida, nosso desenvolvimento, ele começa dentro do ventre mesmo, da nossa mãe, né? Da nossa vida intrauterina. Na quarta-feira mesmo eu estava no encontro de juventude em São Manuel e a gente estava falando sobre desenvolvimento. Então, você imagina, se todos os apelos emocionais que a gente já carrega, né, uma gestante carrega dentro daquele ventre, e que já reflete no desenvolvimento de uma criança, né, do caminhar, engatinhar, se alimentar pela primeira vez, ir para outros ambientes para além da família, você imagina uma criança que está exposta a substâncias tão graves, né, quanto o álcool, cigarro, crack, cocaína. Então, tem estudos que trazem recortes assim, severos, como problemas no desenvolvimento neurológico da criança, né, como criança que já nasce com síndrome de abstinência, e que isso vai sendo acompanhado com o tempo. Tem coisas que dá para superar, dá para acompanhar? Tem. Mas tem situações que são dadas. Aquela criança vai realmente ter um problema no desenvolvimento dela, né? Seja ele um desenvolvimento neurológico, psicomotor, alguma coisa que pode ser agravado com o uso de substância. Mas isso daí é uma infinidade de coisas. Não tem como colocar um elenco de situações. Segunda pergunta, professora. O que a família pode fazer ao identificar um filho ou irmão dependente de drogas? Primeiro de tudo, acolhê-lo, né? Entender o porquê ele foi buscar na droga, né? O que está faltando? Todo excesso, né? Todo excesso vem de encontro com uma ausência. Que ausência é essa? Talvez não seja a ausência do diálogo, da abertura, né? Onde eu estou falhando? Onde a família está falhando? Pode ser que não seja a família, pode ser em outro ambiente. Mas a família, a primeira coisa que tem que fazer é acolher, é ouvir. Né? Ouvir para tomar decisões, porque a tomada de decisão tem que ser conjunta. Né? Não falamos aqui sobre sobre muitas questões de internação. Né? A gente tem 3 vias de internações, né, para dependência. A via voluntária, quando há a indicação médica, e quando há a concordância do paciente. A involuntária, quando há indicação médica, é a discordância do paciente, só que tem um familiar que vai assinar, e ele vai para essa internação. E a via compulsória, né, que é a via da justiça. Então, o diálogo tem que partir. Né? A primeira coisa que tem que ter é o diálogo, para entender qual que é a disposição daquela pessoa. Você quer sair disso? Você quer ajuda?
De que maneira eu posso ajudar? Até que ponto você quer caminhar? Partindo disso, é buscar as estratégias de saúde da família aqui em Anhembi, né, para poder tomar aí as decisões, para ir ser encaminhado para os tratamentos. É isso. Terceira e última pergunta. Como a escola pode trabalhar a questão de vício em drogas se os alunos têm medo de se expor? Os alunos têm medo de se expor, né? Talvez, para quem que eu perguntei sobre os conselhos? Para o presidente, né? Sobre os conselhos deliberativos aqui no município, você falou que só tem o conselho tutelar, né? Ainda eu falei assim, e o CMDCA tem? Oi? Sim, então... Então, se é criança e adolescente, vamos trazer conselho tutelar, né? Vamos fazer grupos de escuta, né? Nem se for dentro de salas, faixas etárias, como eu comentei, participei de um encontro de juventude e tinha ali de 12 a 19 anos, né? A gente teve conferência da juventude. Então, é necessário criar espaços de diálogo. Uma hora ou outra, ele solta. Ele solta, entendeu? Tem vergonha no começo, porque talvez aquele amigo que está ali não deixa tão confortável, mas daí ele ouvindo outras pessoas falar, ele vai buscar alguém dentro dessa comunidade escolar para ele falar sobre isso. Isso eu tenho muita experiência dentro de grupos de infinitos segmentos. Né, eu tenho um grupo, né, que é meu grupo de estudo de mestrado, inclusive. O grupo ele existe desde 2018. A atenção em saúde mental em São Manuel começou em 2014. Né? Eu estou lá desde a implantação. Em 2018, a gente implantou esse grupo de mulheres. São mulheres que frequentam esse grupo, atrelado ao acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, e elas vão por diversas patologias, seja síndrome do pânico, ansiedade, transtorno depressivo, de leve, moderado a grave. E tem uma paciente que me acompanha desde o início. Tem 3 pacientes que estão lá desde o início. Nunca dei alta, porque são pacientes que eu quero ter perto, para observar, que eu sempre vejo uma oscilação aí. E esses dias, numa dinâmica de começo de ano, a gente faz a carta da cápsula do tempo. Todo primeiro dia do ano do grupo, a gente vai escrever essa carta para o meu eu do final do ano. E essa paciente, ela não é alfabetizada. O que ela fez? Ela saiu do grupo, do meio do grupo, e ela foi até a porta, ela pegou o celular, começou a gravar o que ela queria na carta. Né? E nessa carta, ela falou... eu perguntei assim na carta, qual que é seu medo, né? Qual que é seu maior medo no momento e o que você acredita que te impediu de avançar, né? Tendo em vista a carta do ano passado, fiz algumas colocações para elas irem refletindo. Né? E o que você acha que está te impedindo de avançar, de ser feliz? E eu percorrendo a sala, com 10 pacientes, eu faço grupos migrados, né, porque senão não dá muito tempo para elas falarem. E eu andando pela sala, eu cheguei perto dela. E ela não se opôs à minha chegada. Mas eu nunca tinha ouvido o que ela falou no celular, nem em atendimento individual, nem em grupo. Aí, na hora que eu cheguei, ela falou assim, o que me impede de ser feliz, o que me impede de me reconhecer como mulher foi o abuso que eu sofri do meu pai aos 7 anos de idade. Aí eu, engolida, eu falei, desde quando ela sofreu abuso, meu Deus? E daí fiquei quieta, fingi que não ouvi.
Na hora que ela entrou na roda, que todo mundo começou a escrever a carta, eu perguntei, alguém já quer ler essa carta? Porque depois eu vou guardar, eu guardo no envelope lacrado, porque senão elas perdem. E no último dia do grupo, né, pós-confraternização, a gente abre esse envelope, para elas verem o que elas escreveram. E na hora que eu falei, alguém quer se manifestar? 3 levantaram a mão. Mas daí, como ela levantou a mão, eu falei, é ela que eu quero que fale, né? Pois ela falou. Pois ela falou muito emocionada, muito certa daquilo que aquele era o momento que ela tinha que falar. Ela trouxe detalhes do abuso. Ela falou assim, ó, eu já troquei de diversos parceiros e todo mundo me aponta, fala que eu caso com um, separo, caso com outro, separo, só que ninguém sabe o que eu sinto. Ninguém sabe o que eu sinto. E relatou como que foi a situação, e aquilo me pegou de uma maneira assim, né? A minha única reação depois de terminar o grupo foi dar um abraço longo nela, né? Falar, eu estou aqui, não estou para te julgar, e eu estou aqui para ir em todos os casamentos que você quiser fazer, né? Que a gente já fez no CAPES, inclusive tinha ido à TV Record, cobrir o casamento dela. Então, em um dado momento, e é a fala que eu comecei, ações foram feitas para a gente não desistir, né? Hoje nós estamos aqui em um número pequeno de pessoas. Você, como presidente da casa, agora você já vai planejar de março. Pode ser que venha 4, mas faça. Entendeu? Em abril, faça, vai vir 10. Em maio, faça. Ações foram feitas para isso. É nosso papel enquanto poder público. Então, é não desistir. Né? Desde 2018, eu estava com ela, passou tantos anos para eu descobrir isso. Né? E eu nunca tive esse olhar de julgamento, porque quem sou eu para ter esse olhar de julgamento em relação a ela trocar de parceiro ou não? Mas me espantou, e assim, dela ter se sentido à vontade naquele momento em expor esse abuso. Então, na escola é isso, é não desistir, é criar espaço de escuta. Uma hora sai. É isso, gente. Né? Eu acho que é escuta, é acolhimento. Né? Saúde, social, educação, legislativo, executivo, é escuta, é escuta. Não agir sem ouvir. Né? É criar espaços como esse. É isso. Muito obrigado, professora. Temos mais alguma pergunta? Não? Muito bem, professora, mais uma vez, muito obrigado pela palestra, muito obrigado pela presença aqui na Câmara Municipal. E eu gostaria de agradecê-la em nome da Escola do Legislativo, em nome da Câmara, em nome dos vereadores, em nome de todos os presentes aqui hoje. Muito obrigado pela palestra, muito obrigado pelas informações. Ok? E nesse momento eu convido o presidente da Casa, Rodrigo Elias Pinto, para certificar a professora por sua participação na noite de hoje e, em seguida, fazer as suas considerações finais. Alô. Já vou fazer a entrega já, Chaguri. Antes, eu só quero agradecer imensamente a professora Karina por ter compartilhado toda essa experiência, esse tempo com a gente aqui na Câmara. Aqui. Eu fiquei prestando atenção ali a toda essa abordagem que você trouxe para a gente desse assunto, que é extremamente importante e sensível para a nossa sociedade, né? Porque a gente sabe que mexe até com muitos preconceitos e tabus, também dentro das famílias também, né? E além dessa questão de a gente procurar cada vez mais trabalhar essa forma de conscientizar a nossa sociedade como um todo, né? Porque você trouxe até alguns exemplos ali, até da questão da propaganda, como era feito com relação à bebida alcoólica, né? Eu e meus colegas aqui, talvez não o Tiago, que o Tiago é um pouco mais novo, mas os meus colegas aqui, a gente é um pouco mais da mesma geração. A gente lembra de como as propagandas elas incentivavam, né, o consumo já de infância, bem dizer, praticamente, né? E como era culturalmente aceito
até no meio familiar nosso. Toma um golinho, de pequeno. Molha o dedinho aqui, né? Molha o dedinho, né? Quer dizer, essa evolução cultural, a gente está vendo até, de certo ponto, essa evolução positiva nesse aspecto, né? E cabe a nós, todos, não só nós, agentes políticos, porque nós temos o dever, porque nós somos representantes, nós somos eleitos representantes, é um dever nosso. Mas nós, quando eu falo nós todos, é como sociedade, né? A gente procurar fazer essa reflexão constante, como que a gente vai abordar esses assuntos, né? O meio escolar, eu agradeço até a presença aqui das minhas amigas aqui da escola. Eu não sabia que elas eram da escola, mas sabia que eu senti pelo seu olhar? Se identificou. Não professora reconhece. Exatamente. Né, como que a gente vai começar, né, a cada vez mais trabalhar esses assuntos no meio escolar, criar esses espaços. E aí, eu aproveito essa oportunidade também, quando a professora aqui, ela olha para a gente, para discutir ações de políticas públicas, e ela dá 2 exemplos aqui que a gente pode amadurecer numa discussão, é importante que a sociedade, a população, participe das audiências públicas quando se discute a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento do município, porque são nesses momentos que são colhidos muitos subsídios para se pensar nas políticas públicas do ano seguinte, do que vai ser implantado, né? A professora mostrou aqui um retrato aqui da estrutura que existe no município da Anhembi hoje. Quando é mencionada a questão do núcleo de apoio pedagógico, né, Bel? A dificuldade que foi para a gente conseguir implantar minimamente do jeito que está hoje. Precisa de mais profissional. Exatamente. Exatamente. Eu estou na Câmara como vereador, estou indo para o meu 16º ano. E essa luta minha, aqui junto com meus colegas aqui, iniciou em 2009, no meu primeiro ano de mandato. De lá para cá, passamos por 4 ou 5 prefeitos, dependendo aí do tempo, né? Por situações que aconteceram aqui no município aqui. E como foi difícil de implantar. E a gente só conseguiu implantar o núcleo de apoio pedagógico graças à articulação da Câmara. Quando a gente conseguiu reduzir o orçamento próprio da Câmara, para a gente amarrar para implantar o núcleo de apoio pedagógico. Senão até hoje não seria implantado aqui no município. Né? E quando a professora traz aqui mais 2 exemplos aqui que a gente pode amadurecer, e está gravado depois até para a gente voltar a fazer essa releitura, né? Vamos fazer essa releitura do que foi discutido aqui hoje aqui. Eu acho que é importante o meio da educação, da saúde e a própria população como um todo vir participar das audiências públicas. Essa experiência profissional que ela nos traz aqui hoje aqui é importantíssimo para a gente amadurecer. E a gente está num ano né, que é um ano eleitoral, que daí muitas promessas acabam surgindo, né, mas que a gente vai ter a discussão do orçamento para 2025. Nós, vereadores, pode ser que nós não estejamos aqui em 2025, mas o orçamento para 2025 somos nós que vamos discutir. Cabe a gente fazer essa reflexão. E eu convido mais uma vez a população como um todo, quando tiver as audiências públicas, venham participar. Porque a política pública não se faz fechadinha, no gabinete, na salinha, com 2, 3 pessoas ali discutindo o orçamento do município de 53 milhões. Ela tem que ser discutida com a população, abertamente. Bom, fiz uma reflexão, acho que até a mais do que era a intenção hoje, mas é que a fala sua hoje, eu fiquei sentado ali observando, e quantas coisas importantes que foram tratadas aqui hoje, que agradeço imensamente. Me superou muito a expectativa que eu tinha, assim, né, mas fico agradecido realmente com essa colaboração. Espero que em outras oportunidades a gente possa trazer a professora novamente aqui para a gente refletir esse e outros assuntos. Então, muito obrigado mesmo. Vou fazer aqui a entrega simbólica aqui do nosso certificado. Peço para registrar. Você vem aqui também, Chagura, fazer a...
Então, mais uma vez, muito obrigado, professora. As pessoas que foram chegando aqui, acho que a gente vai ter que rever essa questão do horário nosso, de início. Talvez, acho que a partir de umas 7 horas fixar, eu acho que seja um horário mais apropriado, até um pouquinho mais para frente, né, mas agradeço. Espero que quem esteve aqui hoje, presente aqui, tenha aproveitado da mesma forma que eu aproveitei, porque eu, sinceramente, eu saio melhor hoje com esse debate nosso aqui hoje. Agradeço meus colegas vereadores por estar presente aqui. E nós somos um instrumento para ampliar esse debate que foi trazido aqui hoje. Então, acho que muitas coisas hoje aqui serviram para a nossa reflexão. Conto com vocês também para a gente ampliar esse debate aqui. Pessoal, muito obrigado a todos. A minha equipe, mais uma vez, aqui, muito obrigado pela colaboração. Ah, sim, verdade, Rose. Eu vou encerrar aqui e tem um lanchinho para o pessoal aqui poder também compartilhar junto com a gente, tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos pela presença, tá ok? Vamos ficar à disposição aqui. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela palestra. E eu peço a todos uma salva de palmas à nossa professora Karina aqui hoje. Muito obrigado a todos.